Que a graça do nosso Senhor Deus e a paz dele, que excede todo o entendimento, esteja com vocês. A todos que escutam esse devocional, que ele te abençoe, que o Senhor te guie, te guarde, te faça perceber mais e mais da graça dele derramada em nós todos os dias. Também perceber a paz que ele nos dá, a paz que foi comprada com o sangue do Senhor Jesus, a paz que só o Senhor pode nos dar. Que Deus te abençoe. Nossa meditação de hoje se encontra em Efésios capítulo 1, versículo 2. O texto nos diz: Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse texto nós percebemos a continuação do versículo anterior, a continuação dessa saudação nessa carta de Paulo. No versículo 1 ele mostrou quem era, mostrou qual era o seu cargo, quem o tinha comissionado, o próprio Deus, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. E também o apóstolo menciona aqui aqueles a quem ele está enviando essa carta, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Agora, no versículo 2, ele demonstra qual é o seu desejo para com aquele povo, finalizando assim o cabeçário ou a saudação inicial da carta aos Efésios. Vamos então pensar acerca do que Paulo coloca aqui em cada palavra. Primeiramente, ele diz graça. Essa saudação dupla, graça e paz, fazia referência tanto aos gentios quanto aos judeus. Era comum que os judeus se tratassem com a palavra shalom, que significa paz. Já os gentios costumavam se saudar com a palavra graça. Então, Paulo junta as duas expressões, mostrando que o seu público ali, em Éfeso, era diverso. Existiam tantos judeus quanto gentios. As duas palavras, para nós, devem representar grandes coisas. Não é por nós não sermos judeus que nós vamos negligenciar o uso da palavra paz. E nós vamos entender mais sobre isso. Graça é um presente imerecido. É o que nós recebemos como dom gratuito de Deus. Pela graça sois salvos. É o que nós recebemos constantemente do Senhor. Podemos pensar na graça, no dom da vida. De maneira mais abrangente, todos recebem dessa graça de Deus, o dom da vida. O dom de poder ser a imagem e semelhança de Deus, mesmo que defeituosa por causa do pecado. Mas existe a especificidade para os crentes, aqueles que recebem mais da graça de Deus, enquanto que os que não são de Deus recebem a graça de maneira geral, e essa graça acaba aqui nessa vida. Nós, os salvos, os crentes em Jesus, recebemos a graça de Deus e nós vamos desfrutar nessa vida, estamos desfrutando nessa vida e vamos desfrutar na vida por vir. A consequência do sangue de Jesus derramado por nós naquela cruz é a vida eterna. Jesus nos substitui na cruz para que possamos ter vida. E isso é graça, a graça de Deus que excede qualquer compreensão que nós possamos ter. Nós poderíamos passar horas e horas, dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, anos e anos, pensando acerca da graça. E nossa mente nunca se esgotaria dessa graça tamanha que Deus derramou por nós. Dessa graça tremenda que Deus derramou por nós. Deus nos ama. Deus se humilhou encarnando para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos participar da vida eterna, para que pudéssemos ter nosso relacionamento restaurado com Deus. Essa expressão não é apenas uma saudação de maneira genérica, como muitas vezes nós fazemos com um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não. Quando Paulo está dizendo graça, ele está trazendo aqui todo o sentido que o Senhor dá, o dom de Deus,
Que essa graça possa ser mais e mais e mais visível em nossas vidas, nos nossos corações, que nós possamos ser cheios da graça de Deus. Uma consequência de sermos cheios da graça de Deus e termos mais noção dessa realidade é que nós seremos menos reclamões, seremos mais agradecidos, é que nós sofreremos menos em obedecer a Deus, pois sabemos a tamanha graça que Ele derramou por nós sentimos a tamanha graça que Ele derramou por nós. E como consequência, Ele espera, Ele quer que nós o obedeçamos. Como Jesus diz, o seu fardo é leve, porque a graça superabunda em nossas vidas. Nós precisamos ter cada vez mais noção disso e viver cada vez mais debaixo dessa graça. Além de graça, o apóstolo Paulo usa a expressão paz, essa parte da saudação judaica, que traz a noção de que nós podemos ter essa paz para com Deus e paz para com os homens. Antes estávamos irados com Deus e Deus estava irado conosco, como numa briga que nós temos com alguém e nós ficamos sem conversar com essa pessoa e ficamos com raiva dessa pessoa. Mas nós, em algum momento, nos restauramos nesse relacionamento. Da mesma forma é com Deus. Nós somos reconciliados. Porque o próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 5, nós percebemos isso. Não temos mais castigo da parte de Deus. Nós temos o seu amor, a sua graça, a sua paz. A paz que Jesus nos dá. A paz que muitas vezes, externamente, possamos estar atribulados e às vezes até internamente. Mas para com Deus nós estamos reconciliados. E é aí que nós devemos nos apegar. Reconciliados com Deus. Antes, lutando contra Deus. Agora, em paz para com esse Deus. Podemos deitar tranquilos, descansar a consciência, pois nós temos paz. Paz para com Deus. E Paulo deseja isso para aquela igreja, e Deus deseja isso para nós, que nós participemos da sua graça e que nós participemos da sua paz. Além disso, ainda nos é dito aqui pelo apóstolo Paulo, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É Deus quem dá a paz, é Deus quem dá a graça. O centro desta introdução não é o apóstolo Paulo. Nós temos aqui aquele que envia, aquele que recebe, mas o centro disso é o próprio Deus. Porque é Ele quem faz a sua vontade na vida de Paulo. É Ele quem faz a sua vontade na vida da igreja em Éfeso. É Ele quem faz a sua vontade em nossas vidas, derramando graça, derramando paz. Deus é o centro. É da parte dele que nós recebemos isso. Da parte de Deus. E aqui nós vemos uma característica que demonstra o cuidado de Deus, um adjetivo para o próprio Deus. Deus, nosso Pai. Ele cuida de nós, Ele nos mostra o caminho. Ele faz com que possamos compreender o que Ele espera de nós, aonde nós devemos ir, o que nós devemos fazer. Além disso, nós percebemos a segunda pessoa da Trindade aqui, e do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso intermediador, aquele que merece toda a honra e toda a glória, por meio de quem nós temos a vida eterna, por meio de quem nós recebemos a graça, a paz, o amor, a reconciliação. Qual é a nossa postura diante disso? Qual é a nossa postura diante desse amor de Deus por nós? Dessa graça, dessa paz? A consequência em relação à paz é que nós seremos pessoas mais longânimas, mais pacientes, porque Deus é a nossa paz. Nós já temos reconciliação com Ele. Nós também, outra consequência é que nós vamos ter paz para com o próximo, pois o mesmo amor que nós recebemos de Deus, nós buscaremos ter para com o próximo. A mesma paz que nós temos para com Deus, nós buscaremos ter a mesma paz para com o próximo. Além disso, nós buscaremos reconhecer todos os dias que é Deus quem age, é pela vontade do Senhor. É reconhecer a soberania dele em nossas vidas. Então, irmãos, o mesmo desejo que Paulo tem aqui, eu tenho para você que me escuta, irmão e irmã que está me ouvindo agora.
Graça a vós outros, graça a vocês e paz a vocês, mas não da minha parte, não da parte de outros, mas da parte de Deus, que é nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.